Existem momentos da vida em que o que mais pesa não é o que enfrentamos por fora, mas o silêncio que começa a crescer dentro das relações que um dia foram próximas. Talvez você tenha percebido alguém se afastando devagar, sem explicações claras, sem um motivo que fosse fácil de entender. Isso mexe com a gente por dentro. Não porque somos fracos, mas porque vínculos importam. E quando algo muda nesse lugar, o coração sente antes mesmo da mente conseguir organizar. Se isso tem acontecido com você, respire com calma agora e permaneça aqui por alguns instantes. Nem todo mundo fala sobre esse tipo de dor, mas ela é mais comum do que parece. O afastamento de pessoas queridas pode trazer perguntas silenciosas. Pode gerar aquela sensação estranha de não saber exatamente onde tudo começou a mudar. E tudo bem reconhecer isso. Você não está exagerando por sentir. Você está apenas sendo humano diante de algo que realmente toca fundo. Há situações em que o distanciamento não vem acompanhado de conflito aberto, de discussão ou de ruptura clara. Às vezes, ele chega de forma sutil, quase imperceptível no início, mas perceptível para quem sente com atenção. Conversas que diminuem, presenças que se tornam raras, afinidades que parecem perder força. Esses movimentos, quando acontecem, podem gerar confusão por dentro, porque nem sempre o coração entende rápido aquilo que a vida começa a reorganizar em silêncio. Mas é importante dizer algo com serenidade neste momento. Nem todo afastamento significa abandono. Nem toda mudança de proximidade significa rejeição pessoal. Existem ciclos que se movem, caminhos que começam a tomar direções diferentes, e isso faz parte da própria caminhada humana. Reconhecer essa possibilidade não apaga a dor de imediato, mas começa a trazer um pouco mais de clareza para dentro do que você está vivendo agora. E mesmo nesse tipo de experiência, a sua fé não fica de fora do processo. Deus não se aproxima apenas quando tudo está estável. Ele também permanece presente quando as relações passam por ajustes que não entendemos completamente. Por isso, enquanto você respira mais fundo neste momento, apenas permita que seu coração desacelere. Não precisamos apressar respostas agora. Primeiro, nós apenas reconhecemos, acolhemos e permanecemos firmes diante de Deus. À medida que a nossa fé amadurece, algo começa a se mover por dentro de nós, de forma quase imperceptível no início. As prioridades vão se ajustando, os valores se organizam de maneira diferente, e aquilo que antes parecia essencial começa a perder força. Esse movimento interior nem sempre é visível para quem está ao nosso redor, mas ele é real, profundo e constante. E quando o interior muda inevitavelmente, o exterior também começa a refletir essa transformação. Crescer espiritualmente não significa se tornar melhor do que alguém, mas significa enxergar a vida com outra perspectiva. Algumas conversas deixam de fazer sentido. Certos ambientes já não trazem a mesma paz. Determinadas escolhas passam a incomodar a consciência. Isso não acontece por superioridade, e sim por maturidade. A fé, quando se fortalece, reorganiza nossos critérios. E essa reorganização pode criar distâncias naturais. Nem todos caminham na mesma velocidade espiritual, e isso não é defeito de ninguém. Cada pessoa está em um tempo, em um processo, em uma fase diferente da própria história. O problema surge quando tentamos manter conexões exatamente como eram, mesmo quando já não compartilhamos os mesmos fundamentos. A diferença de visão começa a gerar ruídos silenciosos, e o que antes era afinidade pode se transformar apenas em lembrança. Amadurecer na fé também significa aceitar que alguns vínculos eram sustentados por fases, não por propósito duradouro. Há relações que combinam com quem éramos, mas não necessariamente com quem estamos nos tornando. Isso pode trazer uma sensação estranha de perda, mesmo quando não houve conflito. Porque o afastamento, nesse caso, não nasce de briga, mas de crescimento. E crescer nem sempre é confortável. Seguir Jesus não é apenas adotar uma crença, é permitir que ele influencie nossas decisões, nossas atitudes e nossos limites. E quando nossos limites mudam, nossos relacionamentos também podem mudar. Às vezes, a transformação interior
nos conduz para escolhas mais conscientes, para ambientes mais saudáveis e para conexões mais alinhadas. Esse processo pode redefinir quem permanece próximo. E mesmo que doa, ele faz parte de uma fé que está viva e em movimento. Nem todo afastamento é perda. Alguns são proteção, outros são preparação. Quando a fé começa a moldar nossas decisões, Deus pode estar nos conduzindo para ambientes de crescimento. Isso não significa desprezar quem ficou para trás, mas compreender que caminhos diferentes não anulam o valor do que foi vivido. Apenas revelam que a jornada continua em novas direções. E enquanto você ouve isso, talvez algo esteja se encaixando dentro de você. Talvez algumas situações que pareciam apenas rejeição comecem a ganhar outra interpretação. Não como desculpa, mas como possibilidade de compreensão. A fé não nos impede de sentir saudade, mas nos ajuda a não transformar toda mudança em ferida permanente. Ela nos ensina que o crescimento também pode ser silencioso. Enquanto refletimos sobre tudo isso diante de Ti, Senhor, reconhecemos que a nossa fé também precisa ser fortalecida neste processo. Nem sempre é fácil compreender os movimentos da vida, nem sempre o coração acompanha com leveza aquilo que o Senhor está ajustando em silêncio. Por isso nós te pedimos agora, fortalece a nossa fé onde ela estiver sensível, firma os nossos passos onde houver insegurança e alinha o nosso interior com a Tua direção. Renova dentro de nós a confiança que por vezes se abala diante das mudanças. Sustenta o nosso coração para que não transformemos todo afastamento em ferida, nem toda transição em medo. Que a nossa fé amadureça de forma firme, serena e constante. E que, mesmo quando não compreendermos completamente os caminhos, continuemos permanecendo sob a Tua condução. Existe um ponto delicado que precisa ser compreendido, com maturidade interior, por todos nós. Nem todo afastamento que vivemos foi, de fato, uma rejeição contra quem somos. Em muitos momentos da vida, as pessoas simplesmente entram em rotas diferentes, com prioridades, pressões e direções que já não se cruzam como antes. Quando olhamos apenas pela lente da dor, tudo pode parecer abandono. Mas quando escolhemos enxergar com mais clareza, percebemos que muitos movimentos foram apenas mudanças de ciclo. A mente cansada tende a personalizar tudo o que dói, e isso é compreensível. Quando alguém se distancia, o coração muitas vezes interpreta como falta de valor, como se houvesse algo de errado conosco. No entanto, nem sempre a distância nasce de desinteresse ou rejeição direta. Muitas vezes ela surge de processos internos que o outro está vivendo e que não têm relação direta conosco. Nem toda ausência carrega uma mensagem contra a nossa identidade. Os ciclos da vida se movimentam de forma silenciosa e, por vezes, inevitável. Pessoas mudam de fase, mudam de foco, mudam de estrutura emocional e espiritual. O que antes fluía com naturalidade pode começar a exigir esforço demais para permanecer igual. E quando a manutenção de um vínculo passa a depender apenas de insistência, algo já está sinalizando mudança. Reconhecer isso não é desistir das pessoas, é enxergar a realidade com maturidade. Amadurecer espiritualmente também envolve aprender a fazer ajustes, sem transformar tudo em drama interno. Nem toda relação que se transforma precisa se tornar uma ferida aberta na alma. Algumas apenas cumpriram o papel que precisavam cumprir naquele tempo específico da nossa caminhada. Quando compreendemos isso, o coração começa a sair do lugar de vítima e entra no lugar de consciência. E consciência traz mais paz do que resistência. Há processos de separação que Deus permite não para ferir, mas para moldar com mais precisão. Em certos momentos, permanecer nos mesmos ambientes e nas mesmas dinâmicas poderia atrasar movimentos importantes do nosso crescimento. O que hoje parece ruptura, amanhã pode se revelar como livramento silencioso. Nem todo corte é castigo. Alguns são cuidados que ainda não conseguimos perceber por inteiro. Nossa identidade não está apoiada na permanência das pessoas ao nosso redor. Ela está firmada naquilo que Deus está construindo dentro de nós ao longo do caminho. Quando essa verdade começa a se fortalecer interiormente,
O medo de perder conexões diminui. Não porque as pessoas deixam de ser importantes, mas porque entendemos que nossa base não depende da presença constante delas. E essa compreensão traz uma estabilidade que ninguém pode retirar. Se hoje alguma lembrança ainda pesa em nosso coração, é possível permitir que essa nova leitura comece a reorganizar nossos pensamentos com calma. Não precisamos negar o que sentimos, mas também não precisamos carregar interpretações que ampliam a dor. Algumas distâncias foram apenas movimentos naturais da vida. E quando a fé amadurece, ela nos ensina a olhar para esses movimentos com mais equilíbrio e menos acusação interior. Senhor, em meio aos silêncios que surgiram ao nosso redor, nós reconhecemos que nem toda solidão é vazia de sentido. Existem momentos em que o Senhor permite que algumas vozes se afastem, para que nós voltemos a escutar com mais clareza aquilo que vem do alto. Ainda que o coração estranhe esse espaço mais quieto, nós escolhemos não fugir dele agora. Em vez disso, nós nos aproximamos de Ti com mais sinceridade e permitimos que este tempo também trabalhe dentro de nós. Nós confessamos que, por vezes, o distanciamento de algumas pessoas pesa mais do que gostaríamos de admitir. O silêncio relacional pode trazer pensamentos que tentam enfraquecer a confiança e gerar insegurança por dentro. Mas hoje, nós não queremos alimentar interpretações precipitadas. Queremos aprender a permanecer firmes, mesmo quando nem tudo ao nosso redor parece familiar. Sustenta nossa mente nesse processo, Senhor. Ensina nosso coração a não se perder em conclusões apressadas. Que este tempo de maior recolhimento não produza dureza dentro de nós, mas produza profundidade. Em vez de permitir que a solidão se transforme em isolamento emocional, nós te pedimos que ela se torne um lugar de construção interior. Trabalha em áreas que antes estavam abafadas pelo barulho das rotinas e das relações. Ajusta o que precisa ser ajustado com a tua sabedoria e fortalece em nós aquilo que ainda está em processo de amadurecimento. Senhor, nós reconhecemos que a verdadeira fé não cresce apenas nos momentos de movimento e companhia. Muitas vezes, ela se fortalece justamente nos períodos mais silenciosos da caminhada. Quando há menos distrações ao redor, o interior fica mais exposto diante de Ti. Por isso, nós não queremos desperdiçar este tempo. Usa este momento para aprofundar nossas raízes espirituais. Firma em nós uma fé mais estável, mais consciente e mais resistente. Mesmo que algumas conexões tenham se enfraquecido ao longo do caminho, nós escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando em áreas que nossos olhos ainda não conseguem ver por completo. O teu cuidado não diminui quando o cenário muda ao nosso redor. Pelo contrário, muitas vezes ele se torna ainda mais preciso. Por isso nós descansamos nossa ansiedade diante de Ti. Permitimos que o Senhor conduza este processo com a Tua fidelidade. Em vez de nos sentirmos para trás, nós consigamos perceber o quanto o Senhor ainda está ativo em nossa história. Que em vez de interpretarmos o silêncio como abandono, nós aprendamos a reconhecê-lo também como espaço de alinhamento. Fortalece nossa fé enquanto caminhamos por esta fase mais quieta. E guarda nosso coração para que permaneça sensível, firme e confiante. Nós continuamos aqui, Senhor, sendo trabalhados por Ti em cada detalhe. Senhor, neste momento nós colocamos diante de Ti as pessoas que fazem parte da nossa história. Algumas ainda caminham perto, outras se afastaram ao longo do tempo. E aquelas cujo silêncio ainda toca áreas sensíveis do nosso coração. Nós não queremos carregar pesos que já não nos pertencem. Por isso, com consciência e serenidade, nós entregamos cada nome, cada lembrança e cada vínculo nas Tuas mãos sábias e cuidadosas. Nós também reconhecemos, Senhor, que existem mágoas que tentam permanecer escondidas dentro de nós e feridas que não foram totalmente compreendidas, expectativas que não se cumpriram e silêncios que ainda geram perguntas. Hoje nós não queremos alimentar esses pesos. Pedimos que o Teu Espírito trabalhe com suavidade nas áreas onde ainda existe dor, trazendo cura real
e reorganizando aquilo que ficou desajustado dentro de nós. Cura, Senhor, as regiões emocionais que ficaram sensíveis por causa de afastamentos que não entendemos completamente. Toca onde houve frustração, onde houve confusão, onde a saudade ainda tenta gerar insegurança. Nós não queremos endurecer por dentro, nem levantar barreiras que impeçam novos movimentos. Pelo contrário, nós te pedimos um coração tratado, equilibrado e cada vez mais firme na tua presença. Fortalece em nós uma fé madura, que não se abala a cada mudança de cenário. Uma fé que permanece estável, mesmo quando as relações passam por ajustes inesperados. Ensina-nos a confiar no teu agir também nos bastidores da vida, onde nem tudo é visível de imediato. Que a nossa confiança não dependa da permanência das pessoas, mas da certeza de que o Senhor continua conduzindo cada detalhe do nosso caminho. E, olhando para frente, nós pedimos direção para as conexões que ainda farão parte da nossa caminhada. Aproxima de nós aquilo que vem de ti e afasta com paz aquilo que já cumpriu o seu tempo. Dá-nos discernimento para reconhecer vínculos saudáveis, maturidade para preservar o que é verdadeiro, serenidade para não insistir onde já não há mais alinhamento. Que tudo em nossa vida relacional esteja debaixo da tua condução. Nós entregamos, nós confiamos e nós descansamos diante de ti. Que a tua paz comece a ocupar os espaços onde antes havia tensão silenciosa. E que a partir deste momento, o nosso coração siga mais leve, mais firme e mais seguro, dentro do teu cuidado constante. Senhor, ao nos aproximarmos do final deste momento, nós reafirmamos com tranquilidade que a tua presença não se afasta de nós em nenhuma fase da nossa caminhada. Mesmo quando algumas relações mudam, mesmo quando o cenário ao redor se transforma, o Senhor permanece constante. Essa verdade nos traz alívio por dentro, porque sabemos que não estamos caminhando sozinhos em nenhum dos processos que estamos vivendo agora. Nós escolhemos descansar nessa segurança que vem do teu cuidado contínuo. Não precisamos compreender todos os movimentos imediatamente para permanecer em paz. A tua condução é firme, mesmo quando é silenciosa. Por isso, nós entregamos ao Senhor as áreas que ainda estão se ajustando dentro de nós e permitimos que a tua presença continue trazendo ordem, equilíbrio e direção para os nossos próximos passos. Que, ao terminarmos esta oração, o nosso interior permaneça mais estável do que quando começamos. Que a ansiedade diminua, que os pensamentos se acalmem e que o coração encontre um lugar de repouso. Nós recebemos a tua paz com humildade e permanecemos confiantes. Que o Senhor continua trabalhando em nossa história, com fidelidade e precisão. Seguimos em frente mais conscientes, mais firmes e mais guardados pela tua presença. E se esta oração falou ao seu coração, permaneça caminhando conosco nos próximos momentos de fé que estão aqui no canal. Que o Senhor fortaleça, sustente sua caminhada e conduza cada detalhe da sua vida com a paz que só Ele pode dar. Te louvamos e te adoramos, Senhor.